chato, né? Essa partida ser basicamente reduzida, sem, obviamente, desmerecer o talento que Fred é como jogador, né? Foi como jogador, mas acabou sendo chato para quem é torcedor do Ceará e até torcedor de outras equipes, né? Que teve o jogo interrompido para trazer informações sobre essa partida de Fluminense e Ceará, essa despedida do Fred e ficar só nessa despedida do Fred quando tinha mais um outro time envolvido nessa partida que precisava de pontos, né? Enfim, o Campeonato Brasileiro não é simplesmente se despedir de ídolos, né? Fred, seja bem-vindo. Oh, misericórdia para isso. Eu falei tanto Fred tantas vezes que fica com isso na cabeça. Léo, seja bem-vindo, por favor. Valeu, Ju. Valeu, Minhoca. E a gente falava sobre isso, assim, antes de começar aqui em off. Uma frase até que o Luca lá pro Vitra já chegou a usar, acho que eu vi num tweet dele, que o torcedor do Ceará hoje se sentiu num Brasil e Argentina sendo Argentina, assim. A transmissão tinha um linguajar festivo, ela era voltada para a torcida do Fluminense. E a minha opinião pessoal sobre o tamanho do Fred nem está em questão aqui. Eu acho que foi um grande jogador, mas eu acho que é uma homenagem completamente desproporcional ao que ele realmente foi. Assim, um grande atacante, mas como dezenas de outros no Brasil, em seus períodos, em suas épocas. Mas o torcedor do Ceará, a transmissão e a forma como ela foi conduzida, de narrador abrir a transmissão com máscara do Fred, o comentarista, o Roger Flores, colocar a faixa de capitão com o nome do Fred, a câmera toda voltada para o Fred, para a torcida, assim, o Ceará estava ali, era um penetra na festa, assim, era um intruso, e o tom era como se a transmissão precisasse que a festa fosse completa, precisasse da vitória do Fluminense, precisasse do gol do Fred. E o Ceará estava ali para atrapalhar a festa, era assim, a Argentina evitando a comemoração do Brasil de verde e amarelo, assim, e eu acho que é muito importante falar disso aqui nesse espaço, porque é justamente a razão de ser e de existir do podcast 45 Minutos, do NE 45, e desse projeto todo, assim, é por isso que ele só cresce, é por isso que é importante a gente falar pra gente, porque se a gente esperar que essa mídia do eixo continue tratando a gente como realmente os adversários, os intrusos na festa, fica complicado, assim. Era um jogo muito maior que a importância do Fred, era um jogo que valia 3 pontos, jogo que é para brasileiro. Eu acho que não é justo que se resumisse a despedida do Fred como foi. Assim, foi uma transmissão com muito mais cara de Flu TV do que basicamente da mídia que cobre o campeonato. Não tinha nenhum canal alternativo, né? Rapidinho, Léo. Até para a gente também não. Eu sei que você vai entrar também na partida, até para falar sobre esse assunto. Eu acho que até o Premier poderia ter feito 2 transmissões diferentes. Uma desse tipo, né, mais voltada, talvez até mais para a torcida do Fluminense, por todo a questão. Faria mais sentido. E uma mais profissional, né? Porque, obviamente, ali está um outro clube brasileiro disputando o Campeonato Brasileiro, como acho que o Cássio falou lá no Twitter dele, né? O cara pagou para assistir o time dele. E a transmissão toda, teoricamente, jornalistas que deveriam... Claro que está acontecendo um momento importante ali, né? É a despedida do maior goleador da era dos pontos corridos, o segundo maior goleador do Campeonato Brasileiro. Mas, e aí é que tá, né? O narrador com a máscara, ou o comentarista com a faixa ali de capitão, se torna muito, muito equivocado, entendeu? Eu acho que deveria ter tido realmente uma transmissão falando do que era a despedida do Fred, mas sem muito oba-oba, praticamente como disse o Léo, e que... diferenciar, né? Que o Luca mencionou, né? Pareceu que o Ceará era um time equatoriano, assim, sabe? Assim, era... Não, estamos aqui, o Brasil todo tá junto nessa corrente, e não era isso, né? Assim... Pois é, Minhoca, eu acho que é meio isso também, né? Você diferenciar dar o peso correto, né, do que é a situação. Sim. E sendo assim, 2 equipes brasileiras que estão disputando a Série A, como você bem pontuou, o Léo também,
é aquela coisa, né? Já que é para fazer alguma coisa festiva, então faz uma coisa assim, vamos a parte, né? Colocar. Exato, né? Colocar cada coisa num quadradinho diferente, né? Se você é torcedor do Fluminense e quer ver uma coisa específica para despedida do Fred, então seu lugar é esse aqui, ponto, da transmissão. Agora, se você simplesmente quer ver o jogo de futebol, você sendo torcedor do Fluminense, do Ceará ou qualquer outro time que esteja interessado nessa partida, que pode ter alguma influência na tabela para o seu time, de fato, então o jogo que você vai assistir está nesse lugar aqui, ponto. Agora, o que eu acho esquisito e complicado de você mostrar para o Brasil inteiro apenas num local é você vestir uma camisa, né? Dentre duas camisas brasileiras, dentre duas camisas. E você simplesmente achar que é isso aí, pronto. Quando, na verdade, não é exatamente assim, né? Tudo bem que todo mundo entende qual é o protagonismo de Fred no cenário brasileiro, ok, e a relação que ele tem com o Fluminense também, mas não dá para você tirar da equação que existe um outro time brasileiro ali jogando contra o Fluminense e querendo ganhar também, né? Se eu não me engano, o Luiz Otávio hoje, né, Léo, completou 250... Só para deixar claro, não estou dizendo que o Luiz Otávio merecia a mesma relevância, porque um está se aposentando e o outro vai continuar jogando, que no caso é o Luiz Otávio. Mas é um pouco desse tom, sabe? Todo jogo também não, mas alguns jogos durante o ano, sempre tem um clube celebrando algum número específico de um determinado atleta. Ah, chegou a 100 jogos pelo clube, marcou o gol de número 50, entendeu? Enfim, algum tipo de homenagem está acontecendo. E geralmente, quando você vai ver uma transmissão dessa no Premiere, na Sport TV, se ressalta, mostra lá a imagem. Olha, foi lá o Sérgio Alves recebeu uma placa do presidente e tudo mais. Essa questão, o próprio Ceará também deu até uma placa para o Fred. Mas coloca, entendendo que está tendo uma transmissão de uma partida de futebol, a maneira como se vendeu em uma parte da transmissão é como se fosse um amistoso, pô. O último jogo do Romário, entendeu? O último jogo do Ronaldo Fenômeno. Era uma partida de futebol de Série A, pô. Valia demais para as duas equipes. E eu acho que, claro, tinha toda a festa, mas eu acho que para a cobertura esportiva, opinião minha, cada um pode achar, mas eu acho que deveria ter tido um pouco mais de equilíbrio, porque era uma partida que valia para as duas equipes. Faltou, acho que, abordar mais assuntos sobre o Ceará, do momento do Ceará, sobre o Marquinhos, enfim, situações. Ficou muito a festa e quase como pano de fundo uma partida de futebol de uma Série A. Então, eu senti muito isso ao longo do dia, né? O próprio Cássio mencionou, assistindo esporte, parecia que estava... Não, mas o Papa estava chegando no Brasil, né? O Ceará estava envolvido, o Ceará ainda estava, pelo menos, diretamente envolvido na partida. Agora você imagina o sentimento do torcedor do Sport e do Londrina, que estava assistindo um jogo de Série B que não tinha qualquer relação. Você pagou pelo produto PPV. É verdade. E você está em ter um jogo do seu time interrompido para mostrar, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Sim. Se o torcedor do Ceará se sentiu desrespeitado, você imagina o torcedor do Sport, do Londrina. Que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. É nem jogo de Série B, por mais que fosse também, mas mesmo assim, né? Nem ponderando da... Quem tá interessado, muda o canal e vai assistir o Fred. No meio do intervalo do seu jogo, você acha relevante. Agora você não tem opção, você pagou para ver. É o pay-per-view, você fez a opção de comprar para ver, para ter o seu time destacado e a opção de assistir o jogo que você quiser. Correto. Você escolhe lá o seu time de coração. Você faz uma opção, paga para ter a liberdade de escolher. Enquanto você faz como se fosse... Mete lá o jogo do outro time para ver a transmissão da despedida do jogador. É um verdadeiro absurdo.